A evolução do tratamento do infarto, veja esse da era pré-unidade coronária, que era por torno de 1960, depois apareceu a unidade coronária aí em 1970, e depois a era da reperfusão, e nós tivemos aí um grande declínio de mortalidade no infarto agudo do miocárdio. Gostaria que vocês prestassem atenção nesses dados, porque lá na frente nós voltaremos a tocar neles. A fisiopatologia, por demais conhecida dos senhores, é uma ruptura de uma placa aterosclerótica com formação de um trombo, ou trombo intracoronária e oclusão da coronária, o infarto agudo do miocárdio. Esse é um dos primeiros trabalhos em cães que mostra a evolução da necrose em relação ao tempo de oclusão coronária e que marcou aquela frase que todos nós conhecemos, tempo é músculo, e que também limita o tempo de benefício, o que demonstra bem que se nós reperfundimos o doente precocemente, nós salvamos o miocárdio. Depois de determinado tempo, praticamente depois de 3 horas, nós quase não salvamos mais nada. Nós diminuímos uma mortalidade aí na faixa de 12% entre a 6ª e 12ª hora, mas não melhoramos a função ventricular. Então, o grande benefício está em nós atuarmos principalmente nas primeiras horas. Então, quando eu avalio um paciente com infarto agudo do miocárdio, eu tenho de avaliar o tempo de início dos sintomas, o risco, estratificar o risco desse meu infarto. Existem vários scores de risco. Eu sempre digo, a classificação de Killip, que é a necessidade de um estetoscópio, é a mais importante, a mais fácil. Se você auscultar o doente e não tiver estertor, a chance dele morrer é 4%. Se ele estiver em choque, é 80%. Então, num simples exame físico, nós podemos definir. E isso já foi validado tanto na era da TC primária como na era do trombolítico. Não faz diferença. A estratégia de reperfusão vai ser intervenção coronária percutânea ou fibrinolítico. Qual é o risco da fibrinólise para o meu doente? Principalmente, existem vários scores de risco de acidente vascular cerebral hemorrágico. Se vocês avaliarem o Guidelines americano, eu acho que é o único que cita, se você calcular o risco de AVC-H num paciente e esse risco for maior do que 4%, você está autorizado a não reperfundir quimicamente esse doente. Porque o risco de um doente classe time 1 é morrer, é 4%. Se o risco é maior de acidente vascular cerebral hemorrágico, você está exímio de fazer, né? Não precisa fazer. Ou você vai transferir o doente para uma intervenção coronária percutânea primária. Não tem dúvida que hoje, em 2013, o tratamento de eleição é a intervenção coronária percutânea primária. Isso o Wilson vai debater com os senhores. Aqui é a correlação tempo, veja o retardo de cada 5 minutos, o impacto do retardo de mortalidade. E aqui, por que todo mundo pensa no tempo porta-agulha de 30 minutos? Até aqui não existe uma grande diferença, mas após de 30 minutos, existe uma diferença em mortalidade significativa se nós retardarmos. E por causa disso que ou é preconizado por guidelines que se utilize 30 minutos de retardo no máximo. O que a terapia fibrinolítica mostrou para nós? Que a reperfusão fluxo time 3 com fibrinolítico é em torno de 60%, diminui a mortalidade, não se tem dúvida, é efetivo nas primeiras 12 horas do início da dor, indicado em qualquer faixa etária, mas aumenta a hemorragia nos idosos, isso não tem dúvida. A streptokinase aumenta, ou tem uma incidência de AVC-H de 0,6%, TNK e TPA de 9%, mas isso no 0,9% nos estudos. Quando você avalia somente a população de idosos, a incidência de acidente vascular cerebral hemorrágico chega entre 2,5% a 3,5%. Pequenas diferenças entre os trombolíticos, aqui não tem ainda o TNK, e aquela verdade que se você fizer terapia fibrinolítica num paciente sem supra de desnivelamento do segmento ST, normalmente se aumenta a mortalidade. Nós matamos, teoricamente, ou causamos a morte de 14 pacientes em cada 1.000 tratados sem supradesnivelamento do segmento ST. Praticamente não existia mais, ou não vai mais existir, trabalho ou estudo com terapia fibrinolítica. Os fibrinolíticos disponíveis no mercado são os existentes, não haverão novas pesquisas, e provavelmente o streaming que foi apresentado agora no American College é o último estudo
que vai se ter conhecimento com terapia fibrinolítica. O STREAM foi um estudo que avaliou uma estratégia de fibrinólise precoce seguido da angiografia coronária. Vocês se lembram que nós vínhamos sempre nos guidelines tendo a informação que, baseado no CAPTIM, a terapia fibrinolítica nas primeiras 3 horas era igual à intervenção coronária percutânea, e que isto é uma verdade. Isso não se sabe mesmo se é uma verdade. É difícil você comparar um método que tem uma permeabilidade arterial de 95% contra outro que tenha 60%. Mas esse estudo quis avaliar mais ou menos, eu diria a vocês, uma incidência de fibrinolítico pré-hospitalar versus o doente chegar ao hospital e fazer a ATC primária. Ele teve uma estratégia invasiva, de menos 75 anos o doente tomou a dose total do TNK, para doente com mais de 75 anos ele tomou metade da dose. Isso começou a ocorrer depois de 20% de randomização da população, porque uma alta incidência de AVCH no idoso se diminuiu a dose do trombolítico no idoso, seguido das medicações clopidogrel e enoxaparina. Vejam que esse estudo, entre o tempo de você fazer o TNK no paciente e o tempo do doente ir à ATC primária no outro braço, houve um ganho a favor do doente com fibrinolítico aí em torno de 78 minutos de diferença. Dos pacientes, como eles faziam CAT rapidamente, 36% foram para ATC de resgate, que não houve uma diminuição do supradesnivelamento do segmento ST. E 64% houve a regressão do segmento ST, o doente fez o CAT de rotina. Esse estudo não mostra diferença entre as duas técnicas. Tem várias interpretações. Isso corroborou o que nós sabíamos. Isso é verdadeiro. Só que o doente só era randomizado no estudo se ele não pudesse atingir um hospital em até 1 hora do início da dor. Então, na verdade, o meu ponto de vista é que a intervenção coronária percutânea continua sendo modo de eleição independente do tempo. Se você não dispuser da intervenção e o doente tiver nas primeiras 3 horas de evolução, o TNK, e não a streptokinase, pode ter um resultado semelhante. Uma coisa importante é o impacto do infarto hemorrágico. Vejam, quando eu não tinha mudança da dose, quando eu passei a fazer a metade da dose do doente, idoso, praticamente a incidência de AVCH se equiparou. A conclusão do estudo é bem clara. O trombolítico é tão efetivo quanto a ATC primária no infarto com supra, apresentando nas primeiras 3 horas sintomas, que não pode ser submetido à intervenção coronária percutânea em um tempo de 60 minutos. Então, nós temos 4 fibrinolíticos. Infelizmente, no Brasil, o Sistema Único de Saúde ainda é baseado na streptokinase. Nós já deveríamos ter evoluído. Estamos na primeira geração. E quando nós usamos o metalise, nós temos resultados melhores, isso não há dúvida. Em relação à terapia antiplaquetária associada, esse é o estudo ISIS-2, com avaliação de todos os subgrupos, que mostra que a aspirina associada aqui no caso a streptokinase, é extremamente salutar, ninguém tem dúvida, diminui mortalidade associada à terapia fibrinolítica. A outra medicação é o clopidogrel, avaliado em 2 estudos. Esse estudo, todos os pacientes tomaram terapia fibrinolítica e todos os pacientes tinham abaixo de 75 anos. Então, esse estudo preconizou o uso de uma dose de ataque de clopidogrel seguido de 75 miligramas. O estudo ao lado, que é o COMET, 46 mil doentes, é um estudo que usou o clopidogrel, metade da população tomou fibrinolítico, 23 mil, e não usou dose de ataque. Isso criou, no meu modo de ver, o que eu estou dizendo, nossos guidelines e diretrizes estão sendo uma colcha de retalhos. Como o doente aqui era abaixo de 75 anos, tomou ataque, aqui qualquer idade foi preconizado, mas nenhum doente tomou ataque, hoje o guidelines diz o seguinte: em doente abaixo de 75 anos no infarto, você dá dose de ataque clopidogrel. Em doentes acima de 75 anos, você dá só um comprimido. Todos nós sabemos que dar um comprimido de clopidogrel
a ação, o início de ação é bem mais tardia do que 24 horas, mas é o que está preconizado. Em relação aos novos antiplaquetários, não foram avaliados com terapia fibrinolítica. Ninguém quis correr o risco de expor o remédio ao sangramento. Então, não pode ser usado em concomitante à terapia fibrinolítica, nem prasugrel, nem ticagrelor. Em termos dos estudos, nós temos o Plato, que todos os doentes foram submetidos à TC primária, mas o Triton, que avaliou o prasugrel, ele teve também uns doentes que foram com infarto agudo com supra, que foram submetidos à TC primária, mas um grupo foi randomizado após terapia fibrinolítica. E esse estudo mostrou, nesse subgrupo de pacientes com infarto com supra, porque o estudo total diminui a incidência de infarto, mas no estudo dos pacientes com infarto com supra, uma diminuição de mortalidade em 30 dias, e essa diminuição de mortalidade ocorreu principalmente nesse subgrupo pós-terapia fibrinolítica. Esse é o resultado do estudo. Ele não teve o sangramento que o estudo maior teve e teve um benefício até em mortalidade, mas somente o benefício em relação ao grupo que tomou terapia fibrinolítica. Se o doente vai fazer a reversão e o doente utilizou fibrinolítico, fibrino específico, eu só posso fazer a reversão após 24 horas do uso do trombolítico. Se o doente tomou streptokinase, eu só posso fazer essa reversão após 48 horas pelo risco de sangramento. Eu acho que isso é o mais importante, independente do antiplaquetário. Em termos de anticoagulante, a bivilarudina, um novo anticoagulante, praticamente estudado somente também no cenário de intervenção coronária percutânea, então não cabe nós discutirmos. Aí nós ficamos com a heparina não fracionada, a heparina de baixo peso e o fondaparinux. O que nós sabemos de heparina não fracionada? É desde a era pré-terapia fibrinolítica, ela foi eficaz, não tem dúvida nenhuma, até diminuiu a mortalidade em torno de 20% quando você não reperfunde um doente. Com a streptokinase não tem benefício. Com terapia fibrinolítica e fibrino específico, existe uma interrogação que ela tenha diminuído a mortalidade, o dado não é tão forte assim, mas, de um modo geral, todo o guidelines preconiza, pelo menos por 48 horas, o uso da heparina não fracionada. A heparina de baixo peso, quando você faz uma comparação contra placebo, anticoagular versus não anticoagular, existe uma redução de reinfarto e existe uma redução de mortalidade. Quando você compara heparina de baixo peso versus heparina não fracionada, existe uma diminuição de reinfarto. Não existe diminuição de mortalidade. Já o fondaparinux, que é um anti-10A, no estudo ASI 6, desculpa, esse aqui é a inoxaparina no estudo STRACT. O estudo STRACT comparou a inoxaparina em 4 estudos, com o uso dos 4 trombolíticos versus heparina não fracionada. Mostrou um benefício a favor da inoxaparina. Vale salientar que nesse estudo o benefício ocorreu somente depois da suspensão da heparina não fracionada. Até 48 horas, o doente tomou heparina não fracionada, não teve benefício. Depois que suspendeu, ocorreu o benefício. Hoje, os guidelines preconizam enoxaparina, principalmente contra trombolítico fibrino específico, em relação à heparina não fracionada. Com a streptokinase, só 4.000 pacientes desse estudo receberam streptokinase. Não houve benefício ou diferença entre você fazer inoxaparina ou heparina não fracionada. Mas, obedecendo ao resultado do estudo total, hoje se preconiza também inoxaparina com streptokinase, o que eu acho que aumenta muito o risco de sangramento. Já o ASI 6 avaliou fondaparinux versus heparina não fracionada ou placebo em pacientes com infarto com supra. O fondaparinux, vocês sabem, é um anti-10A subcutâneo e que não mostrou no estudo total um benefício. Mas esse desenho desse estudo tinha 2 braços. Um braço que o investigador achava que o doente era obrigado a ser anticoagulado, então o doente recebia fondaparinux ou heparina não fracionada. O outro braço era fondaparinux versus placebo.
O resultado do estudo global é positivo, mas quando a gente vê que o Fondaparinux comparado à heparina não fracionada, não teve diferença. A grande diferença ocorreu no Fondaparinux versus placebo. Eu digo sempre, anticoagular versus não anticoagular é classe 1A. Sempre devo anticoagular. Devo anticoagular com que anticoagulante? Aquele que eu possuo. Para mim, Fondaparinux, enoxaparina, heparina não fracionada, nesse cenário não faz diferença nenhuma. Agora, quando eu faço o cateterismo pós-terapia fibrinolítica, a meta-análise do estudo mostra um benefício em relação ao endpoint total, principalmente às custas de diminuição de reinfarto. E quando você vai ver diminuição de mortalidade, não existe. Então, quando nós fazemos o CAT precoce pós-terapia fibrinolítica, nós estamos, na verdade, diminuindo a incidência de isquemia e reinfarto. Ponto. Com um grande benefício de segurança que nós não estamos aumentando o sangramento. Então, hoje, os guidelines preconizam você fazer cateterismo pós-terapia fibrinolítica de 3 a 24 horas após o uso do fibrinolítico. Após o stream, provavelmente, esse tempo de 3 vai subir para 6. 6 horas a 24, quando o doente reperfunde. Quando você tem sinais de não reperfusão, você vai mandar o doente para a TCD resgate. Então, hoje, em termos de terapia antiplaquetária associada ao fibrinolítico, nós temos aspirina, o clopidogrel. Quando o doente é jovem, nós fazemos dose de ataque. Podemos usar um dos 3 anticoagulantes. E o beta-bloqueador, inibidor da ECA, estatina, como preconizado por guidelines. Em termos de diminuição de mortalidade associada à terapia fibrinolítica, quem associa a terapia fibrinolítica, a aspirina, ticagrelor e prasugrel não foram avaliados, clopidogrel, os anticoagulantes não associam, o inibidor da ECA diminui mortalidade, estatina e beta-bloqueador, nós também não temos dados que diminuam a mortalidade, pelo menos hospitalar. A longo prazo, sim. E isso aqui é para mostrar para vocês. A SOCESP fez um projeto infarto em 2009, fez um levantamento de hospitais, principalmente da prefeitura e do estado, para ver a mortalidade. Lembrando aquele primeiro slide, vejam que a mortalidade de infarto nos hospitais, fora de grandes hospitais e instituições de ensino, nós estamos aí na década entre 60 e 80. A grande maioria dos hospitais não administra trombolítico. Aí a prefeitura, na época, fez um trabalho que é comandado pelo Carvalho, da Paulista, e que fez uma rede de infarto. E os hospitais da prefeitura receberam TNK. E o maior exemplo é esse hospital aqui, o Hermelino Matarazzo, que em 2009 tinha uma mortalidade de 2,6, em 2010 ele recebeu TNK, e quando o doente recebia TNK, o SAMU ia ao hospital, resgatava o doente e transferia para a Paulista. E, quando chegava na Escola Paulista de Medicina, os médicos decidiam se ele ia fazer cateterismo imediato ou no dia seguinte, e tratavam o doente. Isso teve um impacto de uma mortalidade importante. Nesta época que nós o Carvalho apresentava com 140 casos, hoje ele tem quase 400, os estudos e os resultados se repetem. Então, na verdade, se nós dispuséssemos na rede pública de TNK em hospitais que não têm terapia de ATC primária, nós estaríamos, pelo menos, atingindo uma mortalidade igual ao mundo civilizado. Além do que, também, a SOCESP tem feito no projeto Infarto, e ida a esses hospitais, ensinado aos clínicos a diagnosticar e a tratar infarto. Hoje, a telemedicina, em vários hospitais, vários serviços fornecem a telemedicina. Eu acho que uma das grandes limitações do clínico geral é fazer a interpretação do eletrocardiograma. E hoje é fornecido em 1, 2, 3 minutos o laudo de um eletrocardiograma. Quer dizer, tratar o doente seria muito fácil desde que houvesse vontade pública. Acho que esse é o único slide. Obrigado.